Lista, Shirley Dávila, Cláudia Prete Pedrini, Helena de Castro e Lícia Marques. Quem começa, meninos? Helena, acho que você pode começar. Tá bom. Bom, eu dei ao meu trabalho... Começou com você, então acho que você pode começar. Exato. Boa lembrança. Eu dei o título do meu trabalho depois de eu ter escrito O Desejo do Analista, um Lugar Vazio. Inicialmente, a proposta era formar um cartel com pares que soubessem muito sobre psicanálise com crianças. A ideia foi minha, né? Aí foi usar meus recursos de bom faro jornalístico para correr atrás e reunir os talentos. Quem, entre os membros de minha escola, suponho deter o saber sobre o tema? Assim cheguei aos nomes de Lícia, Shirley e Cláudia Prete, sendo a última da LP de Vitória. Não foi nada difícil. Ao enviar a mensagem convidando, todas aceitaram de pronto. Antes mesmo do primeiro encontro, em fevereiro de 2021, uma delas, talvez a Shirley, propôs que o tema fosse o desejo do analista e todos se entusiasmaram, até eu. Assim, em fevereiro, começamos a leitura e os encontros quinzenais de sábado. Acredito que também, por sugestão da Shirley, começamos a leitura pelo livro O Desejo do Psicanalista, da Diana Rabinovich. Proposta por Cláudia, elaboramos um pequeno projeto individual de trabalho sobre quais seriam nossos objetivos naquele cartel. Aí escrevi minhas questões sobre o tema, sobre determinação versus margem de liberdade. Qual a nossa margem de liberdade? O que nos determina? O que desejamos? Querer e desejar é a mesma coisa? O que Lacan quis dizer quando teorizou sobre o que chamou de desejo do analista? Na clínica psicanalítica, como opera e em que condições o desejo do analista? Para tentar responder a essas questões, formamos um cartel interescolar. Somos 3 membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio e uma da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. De saída, posso articular alguns pontos e questões que pretendo perseguir nesse cartel. Somos sujeitos advindos do desejo do outro. Na melhor hipótese, um percurso de análise abre para o sujeito falante, sujeito efeito da linguagem, uma margem de liberdade ao acessar o possível do seu desejo. No seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, Lacan diz que, numa análise, o sujeito quer reencontrar-se com o desejo do outro, desejo esse que o determinou e que está presente somente no que o sujeito supõe que lhe é demandado. O analista é aquele que se oferece como suporte para todas as demandas e que não responde a nenhuma, adverte Lacan. É aí, nesse lugar vazio, que surge o que na teoria lacaniana denomina-se o desejo do analista. A essência vazia do desejo pressupõe que o psicanalista não deseja nem demanda nada ao analisando. Não é da psicanálise propor ou desejar um ideal a ser atingido pelo analisante. É nesse lugar vazio, no qual a demanda do analisando desliza da cadeia significante, que o psicanalista deixa o campo livre para que dali possa emergir o desejo do analisante. Aí findava a minha possibilidade de articular algo sobre como ou o que pretendia trabalhar sobre o tema. Depois de algum tempo de insistência em apreender algo, seja de olhos grudados em algum livro ou texto de psicanálise, seja de ouvidos atentos às transmissões da escola, acredito que no início desse cartel eu somente pudesse dizer o que o desejo do analista não é. Que o desejo do analista não se refere ao desejo de ser analista, nem ao desejo narcísico de ser reconhecido como analista. Só isso, mas o que mais? O desejo do analista é desejo de analisar, mas analisar é possível? Do que se trata, então, o impossível de analisar? Analisar é o momento em que se dá um ato em análise. Pensei nas figurinhas antigas e lindas que começavam por amar reticências e o artista complementava.
Psicanalizar é verbo intransitivo, não permite nem pede complemento. O desejo do analista não diz respeito aos desejos do psicanalista, do seu ser, do mundo, das suas construções fantasmáticas que datam dos tempos primordiais de sua estruturação. Em seu texto, Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, de 1912, Freud apresenta a atenção flutuante e fala também que a livre associação do analisando corresponde à escuta flutuante, não seletiva do analista. O que me leva a pensar que talvez o analista no setting, ao depositar suas fichas em um deixar-se levar pela via do inconsciente, possibilitaria a emergência do desejo do analista. Será? Mas ao deixar-se levar, não estaríamos precisamente ainda fixados no ponto original de pensar ali onde não somos, no lugar de sujeito sobredeterminado, produto do desejo do outro? Fixados, portanto, na busca de uma resposta à grande questão de nossas vidas, o que o outro quer de mim? Pois é bem aí que não podemos estar. O desejo do analista, termo criado por Lacan, aponta para o lugar da ética do psicanalista, um lugar vazio, um buraco, o buraco produzido pela marca da linguagem. A ética começa com um questionamento, nunca com uma resposta do analista. Na ética reside um não saber. Espera-se do psicanalista uma conversão ética radical, nos diz Lacan, no Seminário 12, Problemas Cruciais da Psicanálise. Diana Rabinovitch acrescenta que essa conversão ética é definida com precisão com a introdução do sujeito na ordem do desejo. Aí já temos um bom começo. A conversão ética seria a introdução do sujeito na ordem do desejo. E o que seria a conversão ética? O lugar da ética, um lugar vazio, é somente possível de ser ocupado por aquele que, tendo percorrido um caminho suficiente de análise, pode suportar o encontro com o real. Eu li isso num texto e não anotei quem foi o autor, mas gostei muito porque respondia de uma certa maneira a minha questão sobre esse lugar da ética. Para encerrar, deixo Diana Rabinovitch falar a partir do que Lacan traz sobre a posição do analista no Seminário 6, A Transferência. O desejo do analista, definido como um vazio, como um lugar onde algo poderá se instalar, morar, torna evidente que o que se deve instalar ali é o desejo do paciente, o desejo do seu outro, o da historicidade própria do analisando. É isso. Obrigada. Bom, se Cláudia e Lícia concordarem, eu gostaria de falar agora, pode ser? Bom, eu não preparei um trabalho escrito, eu achei nesse momento importante falar, né, sobre a experiência que eu tenho tido nesse cartel, e falar também de uma questão que para mim é muito importante, né, que me faz trabalhar na minha análise, me faz trabalhar, né, em cartel, sobre a questão de como estar em escola, né? O que a gente faz quando está na escola, né? Como estar nesse movimento de escola. E tem sido muito rico, porque realmente o cartel é um lugar muito especial, não é à toa, para mim, especialmente nesse momento, assim, a clareza de todo o lugar privilegiado que o cartel tem na escola de Lacan, né? E especialmente para mim, porque eu acredito que eu tenha uma posição de reserva na minha forma de estar na escola. E reserva que, de algum modo, em todos os lugares outros da minha inserção, na minha vida na clínica e em outros lugares, quando eu tenho que colocar da minha clínica, da minha experiência, eu não experiencio mais da mesma forma, eu não sinto da mesma forma. Mas ainda percebo uma reserva muito significativa na minha participação na escola. E esse cartel, ele veio num momento extremamente especial por conta da pandemia, né? Eu não
pestanejei, digamos assim, já tinha estado em outras tentativas de fazer cartel desse modo, com encontros online, mesmo antes da pandemia, por conta de um membro da escola que estava fora do país, mas, infelizmente, a ideia, por dificuldades de horários, enfim, ela não foi adiante. E esse cartel, ele desde o início, ele tem para mim, essa característica, né, de uma coisa muito decidida. A gente começou a esbarrar em horários, esbarrar em dificuldades, a gente colocou o cartel sábado de manhã. E muitas vezes sábado de manhã, por conta de outras coisas, né, que a gente não consegue fazer durante a semana, a gente precisa mexer nesse horário, e não raro ele vai para o domingo. Mas, para mim, é muito importante dar essa, né, colocar aqui que é muito rica a forma e muito decidida como a gente sustenta os encontros, como a gente sustenta o trabalho, e esse cartel tem tido um efeito, para mim, assim, revigorante, de entusiasmo, que eu gostaria muito de trazer para a escola, especialmente nesse momento, né, de entusiasmo de trabalho, como o encontro, né, para falar de clínica, para falar da aridez da clínica, das dificuldades clínicas, da psicanálise, pode ser transformado em alguma coisa que produza entusiasmo nos seus participantes. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer que eu percebo em todos, em mim especialmente. Então, eu achei mais importante, nesse momento do meu percurso, nesse momento da minha formação, trazer essa fala para a escola e realçar assim, que é um texto, né, esse da Diana Rabinovich, que inclusive morreu, né, durante esse período, né, o cartel está no seu primeiro ano de estudo ainda. É um texto extremamente condensado, riquíssimo, dificílimo, porque tem muitas referências, mas como isso não representa para a gente nenhum efeito de entrave, de como a gente vai para outras leituras, e não raro me chamou muita atenção Teresa Meloni realçar bastante a questão da discussão clínica no cartel, né, do Abílio, enfim, que se apresentou agora há pouco, da Gabriela também, né, que assim, tem muito, né, esse relato clínico muito presente no trabalho de cartel. E essa é outra experiência também, para mim, muito marcante desse cartel. A gente fala muito da clínica, o livro é muito clínico, e isso enriquece muito. Eu acho que parte do entusiasmo vem dessa troca. Um outro ponto relevante para mim desse cartel foi a questão da presença de um membro da Escola de Vitória, que é a Cláudia, que eu não conhecia mais proximamente, mas tem sido assim um presente trabalhar com a Cláudia também, como é com a Alice e com a Helena, e se aproximar um pouco, né, de ouvir um pouco da Escola de Vitória, que foi uma experiência muito rica, porque em Vitória, quando você forma um cartel, você escreve projetos individuais e depois um texto coletivo, e a partir desses projetos individuais. E foi muito interessante, né, esse processo da gente escrever, colocar em escrita a nossa intenção, o nosso projeto de trabalho nesse cartel, e depois poder tornar esse texto um texto comum e entregar à Escola de Vitória. Foi entregue à Escola do Rio também. Acho que sim, né, Alexandre? Eu já nem sei porque eu fiz eu tive dificuldade de enviar esse texto em algum momento, porque eu sou toda enrolada com essas coisas de internet e tudo, mas é uma coisa que vem melhorando também, nesse momento especialmente, mas essa experiência, e além dessa escrita, em algum momento a gente teve que fazer uma reunião com a secretário de cartéis da Escola de Vitória, que também foi muito rica, né? Respondemos perguntas, pudemos falar entre nós, e acho que isso tudo tem feito avançar, não só os nossos percursos, como o nosso trabalho em cartel, e tem sido uma experiência que eu queria muito colocar aqui para os colegas, né, de muito, muito rica e muito produtiva, né? Especialmente para mim, eu acho assim, um encontro muito, muito feliz. É um cartel que produz muita alegria de trabalho. Era isso que eu queria trazer. Bom dia, não sei se eu posso falar agora um
pouquinho. Cláudia, não sei como é que a gente está de tempo. Primeiro, eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasada na nossa apresentação e não ter conseguido acompanhar as primeiras apresentações, como de igual modo não conseguirei acompanhar as próximas, porque hoje eu tenho questões de família, enfim, questões de final de ano, encerramento, enfim, com filhos, mas cheguei a cogitar a possibilidade de não conseguir estar aqui apresentando, mas persistir no desejo de apresentar, porque, assim como a Shirley e a Helena já comentaram, de fato um trabalho que me entusiasma. Eu queria falar um pouco da formação desse cartel. Foi a Helena que nos escolheu, a mim, a Shirley e a Cláudia, a partir do significante análise com crianças, que é algo que nós temos em comum, nós três, a clínica com crianças. E na primeira vez que a gente se reuniu, na mesa da Shirley tinha uma pilha de livros, e entre eles o livro da Rabinovitch, que era um livro que como disse a Shirley, um texto, enfim, muito condensado, enfim, e que todas as vezes que eu busquei ler esse texto sozinha, eu tive muita dificuldade. E por um momento também específico meu, da clínica, quando eu olhei esse livro, eu fiz a proposta, então, de que a gente, ao invés de estudar de psicanálise com criança, que a gente, então, lesse esse texto, né? Que a gente se debruçasse sobre esse texto. E preparando alguma coisa para escrever, eu me dei conta de como esse texto, que de todas as outras vezes tinha soado tão hermético para mim, eu tinha conseguido me aproximar dele de alguma forma, né? E de uma maneira, enfim, mais palatável, ou mais, enfim, palatável não é bem a palavra, não é bem disso que se trata, mas eu, de fato, pude começar a recolher algumas coisas desse texto. E então o que eu fiz foi pegar alguns trechos desse livro que eu queria destacar, digamos assim, aqui hoje, né? O primeiro trecho é: o desejo do psicanalista é inseparável da transmissão da psicanálise. E a experiência de cartel, como disse a Shirley, é muito rica, é muito radical no sentido da raiz mesmo da coisa, no sentido da palavra radical enquanto raiz. Ela então, nesse sentido, ela é radical na transmissão da psicanálise, no fazer escola, mas na transmissão da psicanálise. E eu achei muito significativa essa frase. O desejo do psicanalista é inseparável da transmissão da psicanálise. E aí, em sequência, a Rabinovitch vai falando de Sócrates. É impossível falar de desejo do analista, falar de desejo sem falar de Sócrates, né? E então ela coloca que Freud e Sócrates têm em comum algo fundamental: considerar que o desejável é ser desejado. O lugar próprio do analista faz a essência, o fundamento mesmo de seu trabalho como analista. Esse lugar se define como o que deve oferecer vazio para o desejo do paciente, para que se realize como o desejo do outro. O psicanalista deve oferecer um vazio, deixar livre o lugar do próprio desejo, que não deve estar ocupado por esse objeto que é o desejo de seu outro particular.
Deve-se oferecer vazio para que o desejo do paciente se realize enquanto desejo do outro, através desse instrumento para sua realização, que é o analista enquanto tal. O desejo do analista, definido como um vazio, como um lugar onde algo poderá se instalar, morar, torna evidente que o que se deve instalar ali, na prática da psicanálise, é o desejo do paciente como o desejo do seu outro, o da historicidade própria do paciente, o das circunstâncias da sua própria vida. Não se trata de colocar em jogo o desejo de um outro generalizado ou generalizável, para que o desejo apareça nesse outro, o vazio estrutural desse outro histórico, o analista tem que esvaziar o lugar de seu próprio desejo como sujeito do inconsciente. Mas de que será que o analista precisa para ocupar esse lugar, numa perspectiva lógica? Aí a Diana traz a questão da douta ignorância. Não devemos menosprezar a importância desse vazio, cuja meta é permitir o surgimento do objeto A. Nós, analistas, somos levados a vacilar nesse limite onde se apresenta a questão do valor de qualquer objeto que entra no campo do desejo. Não há objeto que tenha um preço maior que o outro. Este é o luto, no qual se centra o desejo do analista. Entramos na ordem do que Freud mesmo definia como a contingência do objeto pulsional, que logo se torna, por ação de fixação, necessário. O luto do analista se funda no fato de que, nesse campo, o campo do desejo do outro, todos os objetos são incomensuráveis, carecem de medida comum, valem para cada sujeito em particular, indicam a inexistência de um bem supremo universalizante. O analista deve fazer o luto desse bem supremo compartilhado. Deve rejeitar o saber. Era para isso que apontava outrora uma das dimensões da posição do morto do analista, a do abandono dos preconceitos, dos falsos saberes, dos saberes da ciência inútil. Lacan caracteriza essa posição de rejeição do saber como um ceticismo pirrônico. Pirro foi o fundador da escola cética. A única afirmação que o cético faz é a de que não sabe. A posição cética, rígida, não aceita uma afirmação de verdade ou falsidade. Cabe pensar que se trata de uma primeira versão da regra da atenção flutuante. Eu achei muito interessante isso, né? Essa aproximação que ela faz entre a posição do cético e a regra da atenção flutuante, segundo a qual todas as falas do analisando exigem uma escuta que não destaca nada em particular, até que o surgimento de algo da ordem do inconsciente, no desdobramento do discurso do analisando, o permita. O engano do princípio de análise, o engano do amor de transferência, tem o sentido de enganar um sujeito para levá-lo em direção ao verdadeiro, porque ela de novo recorre a Sócrates e destaca a posição de engano do cético que Sócrates ali ocupava em se tratando do banquete, né? Aqui é a referência ao banquete. Não há nenhuma beleza ideal ou ideia universal no que diz respeito ao verdadeiro para a psicanálise. Toda palavra que diga tudo acerca da experiência existencial de alguém é necessariamente uma palavra banal. Isso é Kierkegaard. A palavra banal não pode ser indiferente a nós, psicanalistas, dado que a regra da associação livre é diga banalidades, incluindo as besteiras,
não se censure na associação, pois dizendo banalidades, sem querer, dirá o que tem a dizer. Momento em que a palavra vazia se torna a palavra plena. Momento fugaz, no qual a palavra banal, vazia, consegue evidenciar algo de outra ordem, formulado, na maior parte das vezes, indiretamente. Então, eram esses os apontamentos da Diana que eu gostaria de trazer, que eu gostaria de destacar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Escola do Rio com vocês. Esse cartel tem sido realmente uma experiência muito interessante. Quando a gente conversou a respeito de participar aqui dessa apresentação, como o nosso cartel ainda está num tempo que a gente considera inicial, a gente ficou de trazer algumas questões e eu falei, como eu estava envolvida com 2 outras apresentações, uma hoje, inclusive, eu falei que eu ficaria só como debatedora, porque o tempo era muito curto e não daria para as 4 falarem, né? E aí, eu só queria, então, justificar isso e trazer uma questão a respeito dessa constituição do cartel e da temática onde isso girou, né? Porque a gente partiu da hipótese de um cartel sobre a clínica com crianças, e, aparentemente, num primeiro momento, a gente estava acreditando que tinha saído um pouco, né, dessa via, e, no entanto, é absolutamente sobre a psicanálise com crianças também que esse cartel trabalha, né? Isso que a Diana trabalha muito lindamente nesse livro, de sair da hipótese, né, do desejo do outro como um destino funesto e pré-fixado, introduzir essa margem de liberdade, acho que isso fala muito da clínica com crianças, e o cartel tem falado muito e tem trabalhado muito a partir da clínica, inclusive da clínica com crianças, né? Então, é isso, eu acho que a gente pode partir para o debate, e para não perder a conversa, e aí a gente vai falando mais, tá bom? Obrigada. O Simil está inscrito e a gente tem poucos minutos, então, Simil, eu vou te pedir para você ser breve. Sacanagem. Porque, na verdade, eu tenho várias questões, muitas, né? Porque, principalmente sobre essa questão do desejo do analista. Porque Nós também. No seminário Nós também. do ato, o Lacan faz uma distinção, quer dizer, faz uma descrição da posição da dupla analisante-analista, colocando o analisante numa posição de fazer e colocando o analista na posição do ato. Eu quero só... Estou citando isso só para acentuar alguma coisa que não foi dita sobre o desejo do analista, que é essa questão ativa do desejo do analista. Ele que não é só um lugar vazio, meramente passivo, de deixar que o analisante chegue ali e tal. O analista, na sua função de ato, o desejo do analista é ativo. Ele é ativo no sentido de ato. Ele faz o analisante trabalhar. É só esse seu comentário. Mas o que é mais importante que eu queria, viu, Helena, aproveitando a descrição que você fez de como é que esse cartel foi constituído, é levantar uma questão que está silenciada, principalmente pela Escola do Rio de Janeiro, quando se cogitou de fazer um cartel recente sob o nome do pai, e que se cogitou de fazer um sorteio para a formação desses cartéis. Aí isso me incomodou muito, porque, de alguma maneira, vai de encontro, tromba com o que Lacan fala da questão da escolha, que foi muito claro como é que esse cartel que vocês constituíram foi feito. Você escolheu,
você foi em busca de pessoas, né? de pares que pudessem compartilhar com você desse desejo do texto sobre o desejo do analista. Então, como é que ficaria, então, essa inovação, que eu acho que é uma inovação que a Escola do Rio está fazendo, de fazer cartel por sorteio? É uma pergunta que eu quero fazer, é sobre isso que eu queria fazer, essa pergunta. Eu posso falar agora ou depois, Ana Luísa? Tereza Meloni e Tereza Nazá também pediram para falar. Se vocês toparem, elas falam e aí vocês depois pegam e respondem para... Sempre curtir para tentar chegar no tempo certo, questão do tempo certo. Gostei muito da figura que a Helena trouxe, a maré, né? E fiquei pensando nessa questão do intransitivo. Não estou tomando as frases das figurinhas de antigamente, a maré, nem vou discutir intransitivo do amor, porque aí a gente não para mais. Mas eu fiz a seguinte associação: intransitivo, aquilo que não transa. Aí eu pensei no sexual, e aí eu pensei na questão da insistência da não relação sexual para a psicanálise. Outra questão que agora vou enganchar com o Simil falou, já não é a primeira vez que ele toca nesse ponto, que me parece que não tem muito a ver com o intercartel, mas tem, né? Esse cartel, ele falou que a Escola do Rio está negligenciando de falar nisso e tal. Eu fico me perguntando se esse cartel ele partiu de uma escolha ou de uma imposição. Qual cartel que você está se referindo, Tereza? Eu, quando coloquei essa questão, coloquei em cima da fala do Simil, o cartel sobre... Eu queria que ficasse claro. O cartel que surgiu, Sim. aí que teve tanta adesão, são 30 pessoas que aí tem que fatiar o cartel, fatiar essas escolhas. O que eu levantei é a questão da elisão, da questão da escolha. Isso. Que está, porque para Lacan, a constituição de um cartel é feita de escolhas, a partir de transferência de trabalho. Só para esclarecer, isso, mas não é desse isso cartel que foi proposto, que está se isso que foi proposto. Pois é, isso que foi proposto é uma inovação, é isso que eu estou querendo saber. O que é. Deixar claro para a Helena que não tem a ver com esse cartel que está se apresentando, só isso. Ok, Tereza, obrigada, entendi. Tereza Posso Nazar? falar? Posso? Pode, Bom, Tereza. Primeiro queria parabenizar esse cartel. Acho que vocês estão trazendo, né, de novo, pelo menos para a Escola do Rio, uma discussão que eu acho que é fundamental em qualquer escola lacaniana de psicanálise, que é essa discussão a propósito da análise com crianças. Eu só queria pontuar, né, alguma coisa que é de conhecimento de todos, não é nenhuma novidade, é que, embora exista uma especificidade no trato com o sujeito ainda na experiência do infantil, né, portanto, na questão da infância, isso não deixa de provocar ecos nas análises dos ditos, eu quero colocar assim, adultos. Porque, primeiro, aquele que passa por essa experiência de uma análise ainda no percorrer da infância, essa experiência, e eu posso falar disso um pouco porque há 300 mil anos atrás eu trabalhava com crianças, muito poucas crianças, mas eu passei por essa experiência e há pouco tempo eu tive a grata surpresa de receber
aquele que não é mais aquela criança numa análise. E é muito interessante da gente poder pensar essa intromissão do discurso analítico na experiência da infância e os efeitos que isso possa trazer numa análise ulterior. Queria, então, lembrar que é diferente, porque a questão do infantil ela perpassa toda e qualquer análise, óbvio, porque na situação da transferência você se defronta com os vários tempos da constituição subjetiva. Então, necessariamente, o infantil está em questão, até porque a gente está falando da neurose, e a neurose ela guarda, nem toda neurose a gente pode estar referindo à questão do infantil, mas eu diria que uma boa parte, o núcleo da neurose, está na constituição subjetiva e, portanto, nessa fixação do sujeito na posição fantasmática que diz respeito ao infantil. Isso é patognomônico, digamos assim, da nossa clínica psicanalítica. Mas eu queria colocar essa problemática, e talvez vocês possam, ao longo desse cartel, né, trabalhar um pouco mais essas diferenças da transferência, né? Da transferência especificamente na análise com crianças e dos efeitos dessa presença do analista na constituição subjetiva, os efeitos disso numa análise posterior. Queria que vocês pudessem, com carinho, pensar nessa questão, porque eu acho que ela é muito importante. Eu sei que certamente vocês, ou alguns de vocês, devem ter essa experiência do retorno depois de um sujeito já num outro momento da sua experiência, eu não quero chamar de adulto, mas de um outro momento da sua experiência subjetiva, buscar a análise ou com o mesmo analista, que é evidente que não é mais o mesmo, ou com um outro analista, né? Esse é um ponto. E a outra questão diz respeito ao que o Simil trouxe e que ao que a Teresa Meloni interrogou a propósito de imposição, se seria uma imposição. Ora, o Nazar, quando ele propôs que se fizessem cartéis em torno da questão do nome do pai, que eu considero absolutamente apropriada essa convocatória, digamos assim, por N razões, não vou nem entrar aqui, ele que defenda o motivo, mas eu achei absolutamente apropriado para esse momento das escolas, né? Onde se discute a questão do final de análise, a questão do passe. Isso não é sem uma discussão sobre o lugar do pai na análise, o lugar do pai na psicanálise. Eu acho que isso é fundamental. Mas, falando sobre o que o Simil, apenas como um comentário sobre o que o Simil trouxe a Teresa Meloni, primeiro, a quantidade de pessoas que se dispuseram a fazer cartel em torno desse tema é impressionante, é muito grande, né? Então, me pareceu, assim, eu entendi, não sei se foi essa a ideia do Nazar, eu entendi que a possibilidade do sorteio é para que não se fizessem justamente grupos, né? Que, de fato, os cartéis pudessem emergir, né, na surpresa do sorteio. O sorteio ele é interessante, né? Ah, mas eu quero trabalhar com fulano, beltrano, ciclano. Ok, isso existe, mas a possibilidade do sorteio, ela nos... Aí sim, eu vou
trazer o significante que a Tereza trouxe, que me pareceu, não sei se foi nessa direção que ela trouxe, mas eu pensei nessa direção. Isso impõe a cada um de nós, né, primeiro, uma certa humildade, né, em relação àqueles que, eventualmente, nos surpreendem, como, digamos, no sorteio, virão fazer parte deste cartel, né, do qual eu também vou fazer parte. Eu acho isso extremamente analítico. Eu não vou aqui ficar, porque eu estou preocupada com a hora, eu não vou ficar aqui detendo comentários sobre isso, mas acho que a gente pode avançar nessa conversa em outro momento. Sim. Só queria dizer que... eu ia dizer isso, Simil. A gente vai conversar sobre isso, né? Mas eu acho importante a gente passar para o Felipe, né? Porque depois a Tereza vai falar e ela, né, tem um horário. Então, eu tenho que sair meio-dia. Mas vai dar tempo. Eu até falei para Ana Luísa, se não der, eu me comprometo de, na abertura da escola, trazer as questões que eu queria colocar. São só questões. A gente vai comentar as perguntas ou não vai dar tempo? Cláudia, eu acho que a gente pode recolher isso, né? E aí, enfim, ficar com as perguntas para trabalhar, porque a gente precisa passar para a próxima mesa, tudo bem? Porque essa pergunta que me dá só um minutinho, essa pergunta que a Tereza traz, assim, eu brinco, Tereza, que eu já tenho netos no consultório, né? Porque eu já atendo filhos de analisandos que foram meus analisandos quando criança, né? E isso eu acho que é fundamental, isso que você traz como pergunta, eu acho que vale a pena a gente teorizar um pouco quais os efeitos disso, não só nesses que retornam num tempo outro da idade cronológica, e vamos supor, porque a análise é sempre da ordem do infantil, mas que retornam e dos efeitos desse primeiro tempo da análise lá na infância, né, que isso é muito interessante, mas também daquilo que vai podendo ser transmitido. Eu acho que dá um outro evento. O cartel de vocês vai ter tempo para trabalhar isso, com certeza. A gente começou esse ano. Eu só queria falar uma coisa, só um pouquinho, Simil. Cláudia, a gente pode pedir para a Secretaria de Cartéis, que agora quem está na frente desse lugar é a Ana Luísa, para, no correr do ano, o ensino e a Secretaria de Cartéis acharem um lugar para a gente falar sobre esse ponto, porque eu acho ele importantíssimo. Ótimo. Simil, para você, rapidamente, só assim, quando eu vi aquela apresentação de que nós poderíamos escolher nos lançarmos ali para participar de cartéis que se formariam sob o nome do pai, eu simplesmente pensei assim, não quero. Eu não quero pela maneira como está sendo formado. Eu acho que a sua questão é a questão de cada um que vai responder a isso. É o que eu penso, tá? Foi o que ocorreu a mim quando veio. Eu só pediria que essa questão não fosse digamos, recalcada, porque, a meu ver, tem tudo a ver com a questão do desejo do analista, essa questão da escolha, que está sendo elidida pelo sorteio, a meu ver, a minha leitura. Eu queria fazer uma observação muito rápida. Mas tudo bem. Tereza, posso só colocar uma coisa, Ana, rapidinho? Pode? Um minutinho. E aí a gente... Sobre essa colocação da Tereza, eu estou vivendo isso, né, há uns 2 anos, com 2 pessoas que eu atendi, crianças, e retornaram, e eu vou pegar por causa dessa fala do Simil, que está dirigida a uma outra coisa, mas ele terminou frisando a escolha, né? Tereza, uma das questões que me fica claro é que tem uma escolha, né? Porque nesse primeiro momento dessas análises de crianças, elas eram trazidas, né? E são pessoas que cresceram, têm já uma independência financeira e de escolha, e têm conhecimento de outros, e elas fazem uma escolha por essa análise, que é interessante, porque não é um retorno.
não é um retorno, eles não tratam como um retorno, é uma coisa absolutamente nova, muitas vezes nem se dirigem diretamente a esse momento anterior, a maior parte do tempo. Mas há aí um retorno em relação à transferência. Sim, e isso que eu quero uma apontar. Transferência que se dirige ao inconsciente, tem algo desse caminho que, de algum modo, está ali, é o que eu percebo. Você tem razão. Coisa só que o fato, só um instante, o fato de uma criança ser levada não significa que ela vai estabelecer transferência com esse analista. Sim, com certeza. É o fato de haver transferência que eu acho que possibilita, não só depois, né? Isso, que esse sujeito, com certeza. Que ficou marcado alguma coisa ali transferencial. Era só isso. Inclusive, porque às vezes a criança ela sai de uma psicanálise, ela passa por algum outro tipo de terapia, mas ela, na idade adulta, ela escolhe a psicanálise. Isso. Um deles foi retirado para fazer um trabalho comportamental e retornou para a análise. E isso de que eu falei de que é levado, não como um objeto que não possa se colocar, mas eu acho que é uma escolha de outra ordem. E a última coisa que eu queria colocar... eu sugiro, é porque a gente está atrasado, e eu sugiro que vocês tragam isso para a escola, como a Helena propôs. A gente pode pensar nisso. É uma frase só por causa da questão do virtual do outro cartel? Posso? Só uma, né? Que acho que a gente precisa discutir também essa questão do cartel anterior, né? No que diz respeito ao atendimento de crianças. Tem experiências muito ricas, só isso. Bom, então agradeço aí ao cartel e passo a palavra ao Felipe, do cartel As Psicoses. Bom dia. Oi. É difícil isso do particular e do coletivo mesmo.